No filme, eles apresentam Matrix como um programa de computador e que mantém as pessoas no mundo virtual. Essas pessoas nasceram nesse mundo virtual e, portanto, não percebem que ele não é real. Aí, no filme, então, mostra o processo de despertar e descobrir qual seria a realidade objetiva para além desse programa chamado Matrix. Não só no filme isso acontece, mas em várias outras culturas, em religiões antigas, em ideias de filósofos, essa ideia de um mundo virtual, ilusório, em que a gente está inserido, se repete ao longo da história. Se você for interpretar, então, o filme do ponto de vista platônico, você vai perceber que esse mundo Matrix é muito parecido com a situação que Platão nos conta na República, quando ele fala da alegoria da caverna. A ideia da caverna, a alegoria da caverna, é que existissem um grupo de cativos, de pessoas que estavam presas dentro de uma caverna, voltados para uma parede. Nessa parede, eles não podiam virar de lado, eles tinham que enxergar essa parede, eram projetadas sombras, acabavam acontecendo de passarem sombras, e eles só viam isso, eles só conheciam essa realidade. Então eles imaginavam que o mundo eram essas sombras, só isso. E aí Platão fala que por acaso, em alguma situação, você imagina que um deles se libertou e olhou para trás. Olhando para trás, ele viu o fogo que projetava essas sombras. No primeiro momento, ele fica cego com essa luz atrapalha. Se ele insiste, se ele não recua com medo, ele se acostuma com essa luz. E aí ele descobre que existem objetos reais que produzem as sombras, e talvez pessoas que passem, e existe a caverna como um todo. Saindo da caverna, ele encontra um outro nível de luminosidade, o sol, e de novo ele fica cego. A tendência é que ele fuja com medo. Mas se ele enfrenta e continua fora da caverna, ele consegue perceber com a luz do sol a existência de outras cavernas, e montanhas, e lagos, enfim, de todo um mundo que ele pode explorar. Essa ideia do sol é a consciência, o fogo, uma primeira consciência limitada, uma consciência do ego, e o sol, uma consciência espiritual maior. Essa consciência assusta, mas é a resposta para a transcendência. Esse sol é considerado por Platão uma coisa que ele chama de a ideia do bem, que é como ele chama o espírito. E se ele de fato entendeu essa espiritualidade, essa transcendência e a ideia do bem, esse cativo libertado vai se ver em algum momento obrigado a retornar para a caverna para ajudar as pessoas que ainda estão lá dentro. Basicamente é o que acontece no filme. O Neo é esse fulano que se libertou e esse fulano que retorna para libertar os outros. A ideia então de sair do Matrix, já que o Matrix é essa situação de aprisionamento através dos órgãos dos sentidos, da percepção pretensamente objetiva de um mundo em que você está inserido, com os seus conceitos de valores e emoções, a ideia de sair desse Matrix ou dessa Matrix se dá não por essa via. Você vai ter que de alguma forma romper com isso, quebrar isso. Isso no filme é representado pela pílula vermelha, a escolha entre a pílula vermelha e a pílula azul. Se você escolhe a pílula azul, você se mantém na sociedade, se mantém adequado, se mantém numa zona de conforto. Se você escolhe a pílula vermelha, você sai do Matrix, mas você escolhe deliberadamente um caminho muito mais arriscado, talvez penoso, que obriga você a olhar para você mesmo, já que não pode confiar nos sentidos, nem no pensar, nem na emoção, olhar para algum ponto intuitivo dentro de você mesmo, que vai te mostrar essa luz, essa consciência maior. Isso algumas vezes, todas as religiões falam disso, mas de algumas vezes é sugerido através de uma substância psicoativa, como no caso do cristianismo, na ideia de Dioniso, por exemplo, com álcool. Eu digo do cristianismo porque o álcool faz parte da missa, tem lá o vinho, que vem da ideia de Dioniso, uma transcendência através de um efeito químico do vinho, que chama êxtasis, sair fora de si, sair do marasmo. A palavra êxtase em grego quer dizer isso.
Só que se você faz a transcendência através do ayahuasca ou de qualquer substância assim, você está usando de um recurso externo e não um crescimento seu, propriamente dito. Então todas as religiões mostram também esses caminhos, que acabam caindo na ideia da meditação. Meditação transcendental, meditação zen budista, meditação taoísta, a própria ideia de oração na tradição judaico-cristã é uma forma meditativa, a ideia de mantra, por exemplo, nas tradições hindus, e através disso você se desliga desse mundo sensível, transcende esse mundo sensível e busca atingir esse mundo espiritual. Então é um processo longo, talvez sem um fim, mas que tem várias formas de você representar isso ao longo da história e descobrir isso em mitologias e religiões.